Como está na ordem do dia, então nós tivemos votação do requerimento antes de iniciar a ordem do dia. Dizer não foi isso para Vossa Excelência. Em qualquer hora eu poderia ter pedido votação nominal, eu sou vice-líder. Poderia, derrubava a sessão. Mas em respeito aos peritos, a tolerância, né, e a certeza de que Vossa Excelência não usará de 2 pesos, 2 medidas, eu permanecerei aqui e continuo tranquilo. Senhor Antônio Maciel Aguiar tem a palavra. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar a mesa, a pessoa do presidente da comissão, deputado Toniel Lima, cumprimentar o deputado Valtenir Pereira, autor da PEC em pauta, ao relator Alessandro Molon, ao presidente da Cobrapol, presente aqui, que agradecemos, o Gandra, e aos demais colegas. Como preparei muita coisa, vou ser bem breve, porque eu quero especificar um pouco sobre a questão. Quando se fala de perícia, né, se fala de prova, da busca da verdade dos fatos. A legislação brasileira fala que são consideradas provas o depoimento pessoal, a confissão, a exibição de documentos ou coisa, a prova testemunhal e a prova pericial. Infelizmente, no Brasil, é priorizado a prova testemunhal, né? A confissão, a prova material, a prova pericial, que é considerada a rainha das provas. Infelizmente, isso não é democratizado, não é utilizado. Na defesa do projeto 244, o deputado Pedro Taques fez uma defesa interessante em relação ao trabalho da perícia, da papiloscopia, da ciência. Antes da ciência, da aplicação da ciência, não é muito tempo atrás isso, são 100 e poucos anos atrás, os processos de identificação eram agressivos, invasivos. Você partia do criminoso para chegar ao crime. Com a perícia, com a ciência, você sai do crime para chegar ao criminoso. E a papiloscopia, que é o vestígio, o exame de corpo de delito, que leva à autoria, ela é essencial em qualquer processo de investigação. Então, questionar isso, eu fico até, sinceramente, tendo que colocar para os parlamentares aqui, tentar colocar o óbvio, a coisa mais... qualquer criança entenderia que a papiloscopia faz parte do rol da perícia criminal brasileira. E, no entanto, ficou fora da Lei 2030 por uma ação corporativista, retrógrada, de um segmento muito forte da perícia brasileira, que são os peritos criminais. Eu não estou aqui querendo resgatar o passado, mas a gente tem que entender o presente analisando o passado. Eu quero passar como se diz, um parro que foi passado, porque eu como presidente da federação, desde 2008, exatamente quando foi aprovada a lei, porque o papiloscopista estava no projeto de lei da Câmara, constava como perito oficial, e foi tirado na última hora, no último momento. E nós fizemos um acordo no Senado para que esse projeto fosse aprovado. E lá os peritos, quando voltou nesse projeto, romperam o acordo. Mas tudo bem, conseguimos aprovar e temos outros projetos tramitando e vamos também aprovar. Em regra, a Polícia Técnica Científica é formada por 3 institutos: Identificação Criminalística e Medicina Legal. Eu não vou me atentar na questão da história, mas antes da papiloscopia só existia a medicina legal no final do século XIX. Em 1903, Félix Pacheco trouxe a papiloscopia para o Brasil e especificou que a impressão digital, como a prova mais concludente e positiva da identidade do indivíduo, e dando-se-lhe a primazia no conjunto das outras observações. Em 1920, ele atribuiu ao Gabinete de Identificação e Estatística essas atribuições. Isso aí é só pegar a história da perícia oficial brasileira. Está lá. Competia ao Gabinete de Identificação e Estatística: auxiliar o serviço médico legal na identificação de cadáver, confrontação, exame de manchas, fotografias do local de crime. Parágrafo 8º. Proceder ao exame pericial e impressões papilares encontradas em locais de crime. Depois de 2008, falaram em usurpação de função. Tem que ver a história quem está usurpando função. A papiloscopia é feita desde 1903 no Brasil. Existia carreira. Em 1933, fizeram uma modificação e criaram a Diretoria Geral de Investigação, formada pelo Instituto de Identificação e Estatística Criminal, Instituto de Medicina Legal e o Gabinete de Pesquisa Científica,
que era o órgão que foi criado para fazer exames complementares e que posteriormente virou o Instituto de Criminalística, e, portanto, 30 anos depois. Inclusive a figura, a nomenclatura eram peritos, antigamente eram os químicos, bioquímicos. Tudo bem, isso é só história. Eu vou partir agora de analisar o quadro atual e as deficiências da Polícia Científica Brasileira. Imaginemos que essa cena é um homicídio, que no Brasil, a última estatística que saiu semana passada, são 153 pessoas assassinadas por dia no Brasil. Não é qualquer guerra civil que dá esse número. Agora você imagina, você tem o corpo, você tem a vítima, que cabe ao médico analisar a causa-morte. Onde que o papiloscopista vai atuar em relação à vítima? Ele vai confirmar se aquela pessoa é aquela que está portando aquele documento quando foi morto. Precisa confirmar se é o José, se é a Maria. E se ele não tiver documento? Se ele não tiver documento, vai começar a investigação? Se não existe nem a pessoa, não se sabe nem quem é a pessoa. O papiloscopista tem que ir lá, coletar a impressão digital, fazer uma pesquisa no exame pericial no banco de dados civil ou criminal do país. Porque senão não começa a investigação. Não começa se não tem ninguém. Beleza, tem o sangue. É outro exame de corpo de delito, é um vestígio importante que vai ser recolhido pelo perito criminal e vai ser encaminhado ao laboratório do DNA. Tem impressão digital, que o Brasil é um privilégio. Nós temos um banco civil que permite você identificar pessoas, que os Estados Unidos só tem um banco criminal. Vários países, o acidente do Air France 477, os fragmentos foram pesquisados na França, dentro da residência das pessoas, porque eles não têm banco civil. Não tinha como confirmar se era pessoa, apesar de você ter fragmentos de impressão digital. Então a gente tem uma vantagem enorme e que os colegas peritos criminais acham que isso é uma desvantagem. Você tem um papiloscopista, o Instituto de Identificação produzindo um documento que tem segurança jurídica, o documento, a identidade é um produto pericial. Você precisa confirmar isso, se isso for, eu vou mostrar para vocês, diante da fragilidade de identificação no país, que é um problema seríssimo, que a gente alimenta o crime a partir de um documento sem segurança. O revólver, a arma, o papiloscopista precisa fazer o levantamento de impressão digital. O projetil também tem que ser encaminhado à criminalística para o confronto balístico. Ou seja, é impossível você separar, é um contrassenso essa disputa antropofágica que existe dentro da Polícia Científica Brasileira, onde a pessoa achar que é superior a outra categoria. Isso não existe. Isso não existe. O que falta é uma valorização de cada segmento da perícia, valorizando a sua especialidade, como os médicos fazem. Todo mundo, porque no Brasil não tem formação de perito em faculdade, como tem na Argentina. A Argentina tem graduação em papiloscopia, 4 anos de papiloscopia. No Brasil não, você é formado na academia, igual o perito criminal, igual o médico legista, ele vem como médico, mas ele faz academia também. Ou seja, essa questão de dizer que é mais ou menos, você entra na formação geral e você busca especialização. Esse é o caminho para todo mundo. Eu, por exemplo, sou geógrafo de formação, tenho 2 pós-graduações na área de criminalística e sou especializado em papiloscopia. Quantos colegas tem assim? No estado nós fizemos, eu sou de Goiás, me apresentei, né? Mas tem mais de 30 colegas que têm pós-graduação com 360 horas de formação. Sendo que o último curso de formação dos peritos criminais do meu estado foi 40 horas. 40 horas. É um absurdo o cara achar que 40 horas ele está apto a fazer, a identificar, incriminar uma pessoa e inocentar uma pessoa. Eu fiz um levantamento dos problemas da perícia, não do papiloscopista. Eu vou mostrar para vocês agora o problema da perícia no Brasil. Número insuficiente de profissionais. Em todo o estado, no Nordeste, praticamente não existe a perícia. São ad hoc. Se eu vou pegar em Sergipe, nós temos um papiloscopista para 5 peritos criminais. Alagoas, 5 papiloscopistas, teve um concurso agora 100%. Teve 5 vagas a mais, virou 10. Gente, não existe no Nordeste a perícia oficial brasileira. Aí no meu estado, Goiás, o quadro quantitativo de todas as carreiras de 1970, quando Goiânia tinha 300 mil pessoas. Hoje a Grande Goiânia é 1,5 milhão e o quadro é o mesmo, 150 papiloscopistas. Se faz concurso para repor pessoas que saíram ou que vieram a falecer. Pela primeira vez estamos fazendo um novo concurso agora,
100 papiloscopistas, parece que 200 peritos criminais. Depois de 44 anos, nós vamos aumentar o efetivo, sendo que todo ano tem concurso para agente e para delegado, que produz e demanda mais serviço que nós não conseguimos nunca responder, porque é absurda a quantidade de solicitações mantendo a mesma estrutura. Baixo salário, não vou nem falar isso, é absurdo o salário de São Paulo e Rio de Janeiro. Então procura quanto ganha um perito criminal em São Paulo, um papiloscopista, é um absurdo. Estrutura inadequada. Nosso estudo de identificação tem mais de 40 anos que não sofre nenhum tipo de reforma. Não tem como mais guardar ficha, não tem como mais fazer perícia. Vai fazer agora uma reforma que vai, depois de 40 anos, que vai melhorar a estrutura física do meu órgão. Falta de formação continuada. Igual eu falei, pós-graduação, qualquer curso que você faça, é você que banca geralmente. O Estado não faz nenhum tipo de boa vontade nesse sentido. Falta de orçamento próprio, eu vou pular porque já foi falado. Problema de gestão. E aí eu vou pegar no calcanhar de Aquiles aqui. Porque eu fui vítima. Porque geralmente o órgão da direção da perícia oficial é ocupado ou por delegado ou por perito criminal. E eles simplesmente, da mesma forma que os peritos criminais reclamaram, eles fazem conosco. Eu fui penalizado por estar fazendo perícia ad hoc para delegado, porque eu usava uma maleta que não sei o que, não sei o que. Então não adianta, o gestor age de forma cooperativa. E isso prejudica, inclusive, aumenta a disputa fratricida que existe dentro das categorias. Desorganização das carreiras. Aqui é gravíssimo a questão da carreira. Existe hoje, pelo menos pelo que foi demonstrado, 11 estados que estão vinculados à Polícia Civil, 16 desvinculados à Polícia Civil. Desses 16, Pará, Paraná, Goiás e São Paulo, o Instituto de Identificação está fora da Polícia Técnica. Mas, por exemplo, em São Paulo e Paraná, o diretor do Instituto de Identificação são delegados. Olha o absurdo que é isso. Como é que você, uma carreira diferente, é que gere os nossos interesses ali da categoria, projetos, tudo é também barrado. Da mesma forma que a gente vê peritos criminais em alguns estados também sendo diretor do Instituto de Identificação, mesmo tendo orientação do Ministério da Justiça para que cada órgão seja gerido por servidor de carreira. Na área da criminalística, levando na questão da nomenclatura. Perito criminal, olha o tanto de estado que tem. Vocês têm 6 nomenclaturas. Perito criminal, perito oficial criminal, perito criminal especial, perito criminal federal, perito criminalístico engenheiro. Está o estado na frente, não vou falar para não perder tempo. Medicina legal também, 6 nomenclaturas no país. Médico legista, perito médico legista, perito legista, perito médico legal, perito oficial médico legal, psiquiatra legal. Na odontologia, 6 nomenclaturas também. Perito odontologista, perito odontolegal, perito oficial odontolegal, odontologista, odontólogo legista, odontólogo legal. Outras nomenclaturas que estão dentro da medicina legal e dentro da criminalística. Mas 9 nomenclaturas. Toxicologista, perito químico toxicologista. Ou seja, todos esses peritos, eles foram contemplados na lei 2030? Não. Porque para a GU, aquele perito criminal é lato sensu. Porque então esses laudos não teriam validade. Quantos profissionais aqui que são peritos oficiais e não estão contemplados na lei 2030? É por isso que foi questionada. Porque ela não contemplou todas as carreiras. Na identificação, 8 nomenclaturas. Papiloscopista, perito papiloscópico, papiloscopista policial, papiloscopista policial federal, perito papiloscopista, perito... mais 3 nomenclaturas, são 9 nomenclaturas. Ou seja, nós temos 35 nomenclaturas de perito oficial no Brasil. Como é que uma instituição dessa pode ser forte, pode ser una, pode ser eficiente, pode galgar algum projeto, se ela não se reorganizar? E para se organizar, ela tem que se unir. Essa é a proposta da federação. A gente está realmente, vamos continuar na nossa luta, mas a gente acredita que a PEC é a solução para a perícia brasileira, para que ela possa ser realmente forte
que ela possa chegar a toda a população brasileira, que alguns casos simplesmente são atendidos pela perícia oficial. Eu vou falar alguns tipos de perícia, e aqui voltado para os deputados, porque eles acham que nós somos peritos criminais. Nosso trabalho é diferente. Nós não temos concorrência de competência com o perito criminal, nem com o médico legista. Nós fazemos uma atividade extremamente específica em relação à impressão digital e à reprodução facial humana, que são a prosopografia e o retrato falado. Perícia em locais, perícia em documentos, perícia em cadáver e objetos. Então, qual que é o objetivo da papiloscopia? Estabelecer a autoria do crime, consolidando ou alterando a direção da investigação. Porque não é só condenar pessoas. Vários casos nós já inocentamos pessoas. Fizemos um recadastramento lá em Goiânia, no CPP, tinha 6 pessoas cumprindo pena, sendo inocente, porque roubaram seu documento, todos os dados eram da pessoa, mandado de prisão, como é que ela vai explicar que não é ela? Todos os dados eram dela. Só o nosso laudo foi lá e falou, não se trata dessa pessoa. 6 pessoas cumprindo pena indevidamente. Aqui é uma demonstração da eficiência da perícia integrada, de você fazer o levantamento, um arrombamento e chegar a pessoa através do eixo nacional. Auxiliar a polícia na questão da inteligência. Aqui um exemplo bem claro e interessante, viu, deputado Otoniel? Esse sujeito estava preso na DEIC, supostamente envolvido em assalto a banco. O delegado ligou, eu era diretor do Instituto de Identificação na época. Mas, senhor, eu estou com uma pessoa aqui, eu acho que o documento é falso, o nome é falso, o que você pode ajudar? Falei, qual que é o nome dele? Mandou a ficha, a cédula era verdadeira, porque isso é muito fácil adquirir uma cédula hoje no Brasil, os dados biográficos eram falsos. Nós pegamos as impressões digitais deles, fizemos uma pesquisa no civil, ele tinha a carteira conosco, a gente jogou no Sistema Nacional, ele tinha um fragmento num assalto a banco em Araguaína, o sequestro do gerente. O fragmento lá em Araguaína ligou o cara que estava preso em Goiânia. Isso é a gente auxiliar a polícia, auxiliar na investigação como instrumento de inteligência. Hoje o crime está organizado e a gente não consegue se organizar por essa briga que é constante. Por isso em documentos, isso aqui, pessoal, gente, é um absurdo, alimenta o crime. Eu peguei só um caso específico, o cara conseguiu fazer 16 carteiras com lá em Goiás. Por que ele fez? Porque é simples, ele tem que levar 2 fotos, levar certidão de casamento ou nascimento, e fez 16 carteiras, e fez 16 aposentadorias, irmão. 16 aposentadorias. Porque é assim, o Instituto não está preparado para modernizar, o RIC não acontece. Agora os estados estão por iniciativa fazendo isso, nosso estado vai digitalizar o passivo, e nós vamos encontrar no mínimo 20% de duplicidades. Esse cara com um documento falso, Molon, ele pega, ele gera o CPF, uma conta bancária, entendeu? E sai aplicando golpe. Ele fez 16 aposentadorias. Por que ele faz, Molon? Olha lá embaixo. Esses caras foram presos em Goiânia. Eles tinham 6 pontos originais do estado de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Então eles só preenchiam e aplicavam o golpe. Eu trabalhei no ML de Goiânia de 2007 a 2010. Eu vou pegar só o caso de 2008. De 1.718 cadáveres que deram entrada no ML, 1.753 cadáveres no ano, 1.718 foram liberados com laudo papiloscópico. 98%. Lá nós temos a seção de antropologia forense, a equipe ótima, os caras são bons, mas eles atendem 2% nesse ano. Nós, com a equipe de 12 papiloscopistas, conseguimos responder por 98%. Todos esses laudos garantem aposentadoria. Sem esse laudo não existe certidão de óbito. Vocês têm que entender isso. Esses cadáveres aqui, 164, que eram ignorados em decomposição, nós identificamos 114. Cara, eu queria mostrar só um caso aqui, lá da região serrana, só para concluir. A equipe... caramba, fui contrário aqui. Eu quero mostrar da região serrana porque é interessante. A perícia oficial da Força Nacional, que foi para Teresópolis e que foi para Nova Friburgo,
foram 2 peritos criminais, 3 peritos médico-legistas, 4 papiloscopistas em Teresópolis. Nova Friburgo, 2 peritos médico-legistas, 1 odontologista, 2 papiloscopistas. Resultado da identificação: de 900 vítimas, nós tivemos 527 identificados, 487 pela papiloscopia, 39 por DNA, 1 por odontologia. Mais ou menos 150 desaparecidos. O restante foi liberado por reconhecimento. O cara chegava, meu parente. Depois, meu, tem que fazer exumação de sei quantos que tiveram que fazer exumação, porque liberou um processo que não é científico. Científico é identificação. É você. Aí não é perícia. Então é você pegar um projetil e comprovar que ele saiu daquela área, não é a perícia. Eu falar que uma pessoa é aquela pessoa, não é perícia. Então essa discussão para mim é superada. Eu acho que a gente tem que partir aqui, mano, numa discussão mais de alto nível, em relação da solução da perícia para o Brasil. Um esforço coletivo. A minha ideia, se eu vou pular só para concluir, um trabalho interessante que nós fazemos também, que é o retrato falado. Praticamente hoje nós temos, o policial já vai direto no meliante, dada a qualidade do trabalho que é feito. Então, assim, só para concluir, na verdade, não se faz segurança pública sozinho, muito menos a perícia. Então, em vez de você ficar esperando, brigando, disputando, se lamentando, eu sou, representando a FENAP, os papiloscopistas do Brasil, compactudo um esforço coletivo para que a gente fortaleça a perícia de uma forma autônoma, que seja única, que seja eficiente e que atinja a população brasileira, na verdade, que não sabe dessa disputa que existe nos órgãos. A população não quer saber disso, ela quer resultado que ela paga muito caro. Muito obrigado, senhores. Presidente. Pela ordem, Presidente pela ordem. Presidente agradecendo o senhor, presidente pela ordem, para propor um acordo. Para propor um acordo. Se for de aceitação do deputado Lorival Mendes, enquanto Vossa Excelência se ausentava e quando retornou propus a Vossa Excelência a possibilidade de um acordo para evitar esse debate ou essa ameaça de se levantar uma sessão que é frutífera para o debate, e fizemos a proposição ao deputado Lorival Mendes de que o seu requerimento de inserção, o seu requerimento de audiência pública